Podcast Inteligência Artificial com Direitos Sociais. Rumo à primeira Conferência Nacional. Para mim é uma honra estar aqui nesse primeiro videocast da frente que se organiza, que está em curso, né, de inteligência artificial com direitos sociais. Eu estou fora de São Paulo, eu vim para um evento aqui em Recife, na Universidade Federal de Pernambuco, e por isso que eu vou ter uma participação muito rápida, mas sem dúvida nenhuma não poderia deixar de comparecer nesse primeiro videocast, porque eu acredito que nós temos cada vez mais que nos preocupar com isso que é o avanço das tecnologias digitais. Se de um lado esse avanço traz uma série de benefícios, em geral, quando a gente vai falar de inteligência artificial, todos nós já ouvimos falar que na saúde existem muitos benefícios, seja na leitura computacional de imagens, seja na definição de soluções muito específicas para cada paciente. Então, a gente vê que, sem dúvida nenhuma, esse emprego, né, do que é a inteligência artificial realmente existente, ele está avançando em várias áreas, principalmente também nas áreas onde as empresas precisam se organizar de uma maneira mais veloz, e isso está acontecendo. Então, a gente está vendo esses sistemas algorítmicos, que são chamados de inteligência artificial, eles são baseados em muitos dados, eles em geral, são preparados, seus modelos são desenvolvidos com base num alto poder computacional, e isso vai gerando um certo problema, né? Nós que cada vez mais tomamos contato com a inteligência artificial, mesmo quando a gente não sabe, quando a gente chega numa rede social, quem nos recebe é a chamada inteligência artificial. Em geral, quando você entra no Instagram, no TikTok, no Facebook, enfim, quem organiza o que você vai ver é uma rede neural artificial, que é um tipo específico de deep learning. Bom, e de 2 anos para cá se popularizou muito o uso dos chamados chats, né, dos chamados grandes modelos de linguagem, que inclusive estão penetrando em várias profissões de cognição média, né, que é onde você tem que ter um esforço intelectual, como, por exemplo, na área de direito, na área dos escritórios, na área do jornalismo, na logística, nos recursos humanos. Então, nós estamos vendo esses sistemas penetrarem. E numa certa confusão, as pessoas desconsideram que eles são, na verdade, sistemas automatizados que elevam muito a produtividade e que têm alguns efeitos no mundo do trabalho extremamente preocupantes. Por quê? Porque eles, se de um lado complementam certa atividade do trabalho, de outro lado, eles começam a precarizar determinadas funções, exigir um maior trabalho ao invés de um menor trabalho por parte dos técnicos e funcionários, e com uma remuneração igual, ou elevando a precarização, como está acontecendo em várias áreas, principalmente na educação. Então, os trabalhadores precisam, e seus sindicatos, se organizar para fazer inventários de como a inteligência artificial realmente existente está chegando nesses polos, está chegando nessas atividades do trabalho, porque se vai haver demissão em massa, nós precisamos nos antepor a isso, nós precisamos reivindicar nos acordos coletivos o deslocamento, a formação desses trabalhadores que serão prejudicados. Por outro lado, nós precisamos também acompanhar a implementação dos projetos.
Porque se tiver ganhos de produtividade, esse ganho de produtividade não pode ficar somente para os patrões. E se esse ganho de produtividade pode não ser acompanhado de uma elevação nas vendas de produtos e serviços, aí é que se coloca a gente exigir a redução da jornada de trabalho sem demissões ou redução salarial. Então, a inteligência artificial está imbricada com vários temas do mundo do trabalho, com temas do mundo do direito, dos direitos civis, né? Porque nós estamos vendo, né, por causa das empresas, uma campanha gigantesca de colocação do uso de biometria facial para poder fazer uma sociedade completamente vigiada e que não vai resolver o problema do crime, mas vai resolver o problema do controle das chamadas classes perigosas, da pobreza, dos ativistas, né, dos indesejados. Então, não é por menos que a Anistia Internacional tem colocado a questão do banimento, do uso de IA para fazer biometria. Estou falando câmeras para ver o carro que entra e sai do condomínio, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando desses aparatos que ficam o tempo todo vigiando milhares de pessoas que passam pelos lugares, identificando o tempo todo, e isso é extremamente perigoso para uma sociedade democrática. Além do que, eu chamo a atenção que tem várias cidades que já têm esse sistema já há mais de 2 anos, e nós vemos agora que o resultado efetivo para a segurança pública é pífio, é quase nenhum. Por isso que a Rede Globo vive fazendo propaganda quando pegam um ou outro cara que está foragido e tal, mas eles não falam de quando um jovem na periferia é levado injustamente por um erro, né, desses sistemas probabilísticos que são os sistemas de aprendizado de máquina. Bom, eu poderia falar que nós estamos vivendo também, para concluir, uma série de dificuldades que vem do neoliberalismo e que reforçam a retirada de dados do país para entregar para as Big Techs. As Big Techs tiram dados que são o insumo fundamental da inteligência artificial hoje. A inteligência artificial realmente existente, elas dependem de muitos dados. E esses dados estão sendo levados e concentrados na Big Tech, nas Big Techs. E nós estamos vivendo uma situação de neocolonialismo. Se no passado a gente entregava minério de ferro para comprar aço, pagando muito mais caro, hoje a gente entrega os dados para obter produtos e serviços feitos pelas Big Techs com os dados que eles extraíram daqui. Portanto, uma das principais bandeiras da frente de IA por direitos sociais é a defesa da soberania digital e da soberania de dados. Então, eu queria trazer essas questões, desculpe eu ter falado muito, mas eu fiz algumas questões que eu acho que devem nos preocupar e por isso faz todo sentido discutir a IA com direitos sociais e com direitos, eu diria, socioambientais também. Eu agradeço a possibilidade de falar aqui. Acho que a gente precisa articular os sindicatos, as associações, as universidades. Outubro está logo aí, né? São Bernardo do Campo espera por todos, mas a gente precisa ter as pessoas dispostas a se mobilizar. Então, agradeço aí, Vital, a todos e todos os convidados, e vamos em frente. Podcast Inteligência Artificial com Direitos Sociais. Rumo à primeira Conferência Nacional.